Você já viu uma ginasta voar no ar e sentiu que o tempo parar? Esse sentimento de beleza perfeita, de graça que desafia a gravidade, de corpos que parecem tocar o divino por alguns segundos eternos. Mas por trás dessa elegância que tira o fôlego, é uma verdade oculta que poucos se atrevem a sussurrar. Uma verdade que mudará para sempre a maneira como você vê esse esporte. Porque na ginástica, a linha entre glória e tragédia é mais fina que a borda de uma navalha. Hoje vou contar sobre 5 mortes que abalaram o mundo da ginástica para sempre. Histórias que a mídia prefere esquecer, tragédias que revelam o preço mais cruel da perfeição. Se isso já fez você refletir por um segundo, deixe um gosto agora, porque o que vou revelar pode revolucionar sua vida. Estamos juntos nesta viagem que nenhum de nós jamais esquecerá. Prepare! Se para descobrir o rosto oculto de um esporte que você pensava que deveria conhecer. Era maio de 1988 em Tóquio, Japão. O ar vibrou com a emoção de milhares de espectadores que se reuniram para testemunhar a Feira Esportiva Mundial. Entre as ginastas em todo o mundo, havia uma figura silenciosa e concentrada com apenas 15 anos. Jalissa Gomes, dos Estados Unidos, carregava o peso dos sonhos que pareciam maiores que ela. Nascido em 4 de novembro de 1972, em San Antonio, Texas, Jalissa veio de uma casa humilde, onde cada centavo contava uma história de sacrifício. Seus pais, Otília e Ramiro Gomes, eram trabalhadores do campo, pessoas que conheciam o verdadeiro significado do trabalho duro. Eles haviam lutado incansavelmente para dar à filha a oportunidade de alcançar algo maior, algo que transcendeu as limitações de sua realidade econômica. A ginástica se tornou a paixão de Jalissa desde os 5 anos de idade. Ela era uma garota natural, com aquele instinto especial que apenas os verdadeiros atletas possuem. Aos 10 anos, eu já estava treinando sob a tutela de Bela Karolyi em Houston, subindo rapidamente pela juventude com a determinação de que surpreendeu todos aqueles que a conheciam. Em 1986, ele alcançou o 4º lugar no Campeonato Geral dos Estados Unidos. Para o ano seguinte, ele já representou seu país em estágios internacionais. Sua especialidade foi o salto, mas a mesma capacidade em que ele derrubou toda a sua energia e paixão logo se tornaria a parte mais trágica de sua história. Por trás de seu comportamento sereno, um atleta estava escondido sob imensa pressão. Em 1987, Jalissa tomou a difícil decisão de deixar a academia de Karolyi, mudando seu estilo de treinamento notoriamente difícil para uma abordagem mais compassiva de Fong em Blue Springs, Missouri. Fong acreditava nela, a apoiava, mas o sonho olímpico estava superando mais alto no peito. Enquanto os jogos se aproximavam, Jalissa começou a treinar o salto de Yurchenko, um movimento notoriamente perigoso que começa com uma rindada no trampolim, seguida por um flic-flac de volta ao cavalo. É impressionante quando funciona corretamente, mas devastador quando algo dá errado. E para Jalissa, ele frequentemente deu errado. Seus treinadores notaram sua luta com a técnica, sua inconsistência, sua hesitação. Mas a pressão nunca parou. Eu tive que competir com esse movimento. Todo mundo estava assistindo. Todos eles tinham expectativas que pesavam como pedras sobre sua jovem alma. Em seguida, chegou em 5 de maio. Durante o aquecimento para a final do salto, Jalissa correu para o dispositivo, pois havia feito centenas de vezes antes. Mas em uma fração de segundo, tudo entrou em colapso. Seu pé escorregou, sua decolagem falhou, e na frente de espectadores horrorizados, ele bateu na cabeça contra o cavalo. A academia mergulhou em um silêncio sepulcral. O impacto foi imediato e brutal. Jalissa estava imóvel no chão. Ele havia quebrado o pescoço. Os médicos confirmaram o que todos temiam. Estava paralisado do pescoço para baixo. O treinador Fong estava lá. Ele treinou essa garota há anos e agora observou como seu atleta sofreu o inimaginável. Mais tarde, ele falaria publicamente, questionando a pressão incansável sobre as jovens ginastas para realizar habilidades complexas
e de alto risco sem garantias de segurança suficientes. Jalissa foi urgentemente transferida para um hospital enquanto seus pais voavam do Texas pelo oceano, desesperados para estar ao lado de sua filha. Os médicos trabalharam para estabilizá-lo, mas surgiu uma complicação horrível. A privação de oxigênio causou danos cerebrais irreversíveis. Jalissa caiu em coma. Eu não conseguia me mexer, não podia falar, apenas piscar. Sua história desapareceu das manchetes. Mas seus pais nunca se afastaram do seu lado. Por 3 longos anos, eles cuidaram da filha em silêncio, agarrando-se a uma esperança de que nunca chegou. Em 8 de agosto de 1991, Jalissa morreu. Ele tinha apenas 18 anos. Sua morte enviou ondas de choque pelo mundo da ginástica. Ele tinha apenas 23 anos, mas ele já era um herói nacional. Anton Maled estava no pódio olímpico em Amsterdã apenas 2 anos antes, com a medalha de bronze em volta do pescoço, seu futuro completamente aberto, seu nome sussurrou como um dos grandes emergentes. No entanto, em um dia encharcado pela chuva do verão de 1930, toda essa promessa chegou ao fim. Não com o rugido de uma multidão, mas com silêncio. O campeonato mundial no Luxemburgo foi amaldiçoado desde o início. Os céus se abriram, a chuva atingiu a cidade até que os organizadores fossem forçados a deixar o estádio. A solução foi apressada, descuidada. Mova a concorrência para uma academia estreita. Coloque os dispositivos em tapetes finos e inadequados e espere que alguém que perceba a diferença. Não havia tempo para salvaguardas adequadas. Não foi pensado sobre o que poderia acontecer se algo desse errado. Mas os atletas haviam treinado demais, sonhavam intensamente, então o evento continuou. Anton, conhecido por seus amigos como Tony, tomou seu lugar nos anéis. Seus movimentos eram limpos, precisos, seu corpo fluindo com o tipo de força que apenas anos de sacrifício podiam forjar. Então, veio a clareira, a nota final de sua rotina. Mas quando seu corpo atingiu o chão, não havia almofada certa para amortecer a queda. O tapete, pouco mais que uma camada de aterro, deu lugar instantaneamente. Ele caiu. Seu corpo enrugou sob o impacto. Não havia câmeras piscando, não havia equipes médicas carregando, apenas o silêncio atordoado. O som de degraus apressados, sussurros de pânico enchendo a academia. Ele foi urgentemente transferido para um hospital local. Mas a verdade era óbvia desde o início. Sua coluna foi de peças, o tipo de lesão que nenhum jovem atleta pode sobreviver. Ele resistiu durante a noite. Para a manhã de 15 de julho de 1930, Anton Maled se foi. E, no entanto, a competição continuou. Seus colegas de equipe, impressionantes em choque, optaram por competir de qualquer maneira. Josip Primožić venceu o concurso geral. A equipe iugoslava obteve o 3º lugar. Mas o que é a vitória quando um de seus irmãos nunca volta para estar ao seu lado? Os aplausos pareciam medalhas vazias e pesadas com dor. Isso não era destino. Não foi azar. O colega de ginasta Edvard Antončić, que compartilhou o pódio olímpico com Anton, mais tarde apontou a verdade. Negligência. A realocação apressada, a equipe inadequada, os tapetes que mal eram tapetes. Até Leon Stukelj, outra lenda da Iugoslava, escapou do bar alto naquele dia e foi forçado a se aposentar. Os avisos estavam lá, mas Anton pagou o preço final. Quando seu corpo retornou a Ljubljana 3 dias depois, a cidade inteira parecia parar de respirar. Tivoli Hall tornou-se um lugar de luto quando mais de 10.000 pessoas vieram se despedir pela última vez. Seu caixão passou lentamente por Škofja Loka e Bohinj Bistrica, onde a criança que antes sonhou sob os céus da montanha foi finalmente deixada para descansar. Seu túmulo, marcado com um busto de bronze, continua sendo um lembrete de que até as lendas podem cair. Mas sua história não terminou aí. Uma competição memorial foi fundada em sua homenagem em 1970. As ruas em Ljubljana e Bohinj Bistrica serão nomeadas.
Seu legado vive no movimento que uma vez incorporou, na possibilidade de atletas que sabem que o esporte pelo qual ele morreu deve sempre levar o peso de seu sacrifício. Anton Malège não morreu na guerra. Ele não morreu em batalha. Ele morreu fazendo o que amava. Traiu não por seu corpo, mas pelo fracasso daqueles que deveriam ter protegido. E talvez essa seja a verdade mais perturbadora de todas, que às vezes a tragédia não vem dos riscos que conhecemos, mas da negligência que não vemos vindo. Sua morte mudou as regras de segurança para sempre, mas foi um preço alto demais para uma lição que já deveria ter sido aprendida. Era 26 de julho de 1994, em Kansas City, Missouri. Christy Renee Heinrich tinha apenas 22 anos quando seu corpo finalmente cedeu. Seus órgãos saíram um a um, incapazes de se recuperar de anos de danos. E assim, uma das ginastas mais talentosas que os Estados Unidos haviam produzido foi para sempre. Mas essa não foi a história de um momento trágico singular. Era um desgastado lento e doloroso que havia começado anos atrás. Na época, alguém contou a uma garota de 14 anos que seu corpo não era bom o suficiente. Christy sempre foi um lutador. Nascido em 18 de julho de 1972, apenas 1,40 m a 7 centímetros medidos, Purou era poderoso, elegante e ferozmente determinado. Nos 14 anos, ele já competiu em todo o país, conquistando seu lugar na equipe de ginástica dos Estados Unidos Nacionais apenas 2 anos depois. Sua ascensão era vertiginosa e, em 1989, ele era uma das estrelas mais brilhantes do esporte. Ele representou os Estados Unidos no Campeonato Mundial de Stuttgart, ajudando a equipe a garantir um 4º lugar. Em barras assimétricas, ele estava com coragem perto de uma medalha. Seu futuro estava cheio de possibilidades. Os Jogos Olímpicos estavam ligando para ela. Mas por trás dos sorrisos, por trás das rotinas brilhantes, algo mais escuro estava jogando raízes. No Campeonato Mundial de 1988 em Budapeste, um juiz separou Christy e deu a ele um comentário que alteraria o curso de sua vida. Perca peso se você quiser fazer parte da equipe olímpica. Ela pesava apenas 43 quilos naquela época. Mas ele tentou desesperadamente. Sua dieta se tornou mais restritiva. Seu treinamento se tornou mais intenso. A pressão se tornou insuportável, mas ainda sorriu. Ainda agia. Ninguém podia ver a guerra que foi travada dentro de seu corpo. O treinador do Fong, que já havia sofrido o trauma do acidente de Jalissa Gomes apenas anos antes, começou a notar os sinais. Em 1989, ele confrontou Christy. Ele implorou que ele procurasse ajuda. Ele organizou reuniões com médicos, nutricionistas, profissionais que poderiam tê-la afastada do precipício. Mas o dano já estava profundo. Christy não queria parar. Ele não queria perder seu sonho. Ele ainda perseguia a perfeição, mesmo enquanto seu corpo desapareceu. Seu peso caiu para 20 quilos. Em 1990, seu corpo não podia mais carregá-lo. Ele deixou a elite ginástica em janeiro seguinte. Os aplausos da multidão silenciaram, mas a voz em sua cabeça não o fez. Eu ainda queria voltar, ainda pensava que poderia superá-lo. Mas seu corpo, agora tão frágil, não conseguia acompanhar seu espírito. Os 4 anos seguintes foram um ciclo de esperança e decepção, hospitalizações, cuidados psiquiátricos, um carrossel médico. Para o verão de 1994, sua condição se tornou crítica. Foi admitido no Centro Médico de Pesquisa em Kansas City. Seu peso sem peso, seus órgãos falhando. Por mais de 2 semanas, ele permaneceu lá, mas seu corpo não tinha mais nada a dar. Em 26 de julho, 8 dias após seu 26º aniversário, Christy Heinrich morreu. Sua morte foi uma onda de choque, não apenas para a ginástica, mas para todos os esportes. Forçaram um ajuste de contas que foram evitadas por muito tempo. Os juízes, os treinadores, os comentaristas, todos tinham que enfrentar o que custou a busca pela perfeição. Pela primeira vez,
Não era mais possível olhar para o outro lado. E as coisas começaram a mudar. Foram criados programas para ajudar jovens atletas a entender nutrição e saúde mental. Os treinadores foram treinados para detectar sinais de alerta. As cadeias de televisão pararam de anunciar os pesos das ginastas aéreas. O esporte, uma vez obcecado com a aparência, lentamente foi forçado a enfrentar sua obsessão. Não foi suficiente para vencer. Tinha que ter certeza de tentar. A morte de Christy Heinrich se tornou um ponto de virada. Um momento em que o mundo da ginástica teve que olhar no espelho e admitir que havia perdido de vista o que realmente importava. Não apenas para criar campeões, mas para proteger os seres humanos que tentaram. Era 18 de junho de 2009, em Townsville, Austrália. A noite começou como qualquer outra. Michelle Maitland, 19 anos, correu pela porta principal em direção ao treinamento de ginástica, sua voz ecoando por toda a casa enquanto grita sua mãe. Vamos comer esse bife quando ele voltar para casa. Ele não esperou por uma resposta. Ele nunca voltou. Essa foi a última vez que sua mãe ouvia sua voz. Dentro da academia de 8 Cove, em Townsville, o ar estava cheio dos sons rítmicos da prática. Pés atingindo tapetes, corpos dando cambalhotas, treinadores gritando respiração. Mas naquela noite, um erro, um mirante, transformaria uma sessão de treinamento de rotina em um pesadelo. Michelle, cheia de determinação, tentou um layout com as costas, um movimento tão avançado que geralmente é reservado para ginastas de elite. Foi jogado no ar, o corpo girando, o coração batendo forte. Por uma fração de segundo, tudo parecia perfeito. Então a rotação estava longe demais. Em vez de pousar com segurança na superfície acolchoada, Michelle bateu na cabeça contra o concreto nu. Uma seção do piso que deveria ter sido coberta por 6 metros de tapetes de proteção foi exposta. Havia apenas metade do recheio necessário, e seu crânio foi encontrado com a superfície implacável, com uma força inimaginável. Testemunhas dizem que o som do impacto silenciou a academia. Treinadores e colegas de equipe correram em sua direção, mas o dano já estava causado. Michelle foi urgentemente transferida para o Hospital Geral de Townsville. Sua condição crítica. Sua família se reuniu, agarrando-se à esperança. Mas para o dia seguinte, essa esperança desapareceu. Michelle se foi. Uma filha, uma irmã, uma amiga, a garota brilhante e sorridente que só queria reviver a alegria da ginástica, foi levada da maneira mais evitável e imaginável. As consequências foram devastadoras. As investigações revelaram que seu treinador nem estava qualificado para ensinar o movimento que ele estava tentando. Alguém havia mudado o tapete anterior do dia e não o colocara novamente. Ninguém verificado. Ninguém o corrigiu. E por causa disso, Michelle pagou com sua vida. Mais tarde, sua mãe admitiu a verdade horrível. Seu crânio foi feito peças. Palavras que nenhum pai nunca deveria ter a dizer. Sua morte enviou ondas de choque através de Queensland. Uma revisão de segurança dos clubes de ginástica em todo o estado revelou descobertas arrepiantes. Apenas 8% das instalações tinham controles adequados para evitar o contato com superfícies duras. Dezenas de avisos de conformidade foram entregues. Muitas academias operavam com treinadores não qualificados, planejamento e equipamento de segurança que nem foram configurados corretamente. A morte de Michelle não foi um acidente isolado estranho. Era uma tragédia esperando para acontecer. A Gymnastics Townsville foi finalmente multada em $70 mil por violar as obrigações de segurança. Mas para a família de Michelle, sem multa, sem punição, nenhum relatório nunca poderia equilibrar a escala. Sua mãe, Anne, o descreveu como uma justiça amarga. A renovação de segurança chegou tarde demais para sua filha. Eu não esperava que ele não voltasse para casa, disse ele em silêncio, ainda lutando por entender como essa negligência poderia custar tanto. No que teria sido 20 e poucos dias de Michelle, sua família parou do lado de fora da mesma academia, acendendo velas no escuro. Cada um chama um lembrete de um jovem cortado da raiz.
cada um alerta para os pais, atletas e treinadores em todos os lugares. A mensagem de Anne foi aguda, quase implorando. Não confie na palavra do gerente, verifique você mesmo. Michelle havia deixado a ginástica anos antes, aposentando-se após inúmeras lesões quando criança. Mas ele voltou, não como um concorrente de elite, apenas quando jovem redescobrindo uma paixão. Eu não estava treinando para medalhas. Ele não aspirou à fama. Eu só queria apreciar o esporte que amava. Em vez disso, tornou-se um símbolo de tudo o que pode dar errado quando a segurança é ignorada. Sua história dura, um lembrete arrepiante de que, por trás das calhas e sorrisos, a ginástica pode se tornar mortal em um instante. E tudo o que é necessário é um tapete faltando. Era 8 de novembro de 2019, em Hamden, Connecticut. Dentro dos muros da família de ginástica New Era Instalações, Melanie Coleman, 20 anos, eu estava fazendo o que ela havia feito durante a maior parte de sua vida: treinar em bares assimétricos. Para quem pareceria apenas outra prática de rotina. Você só precisa de uma etapa falsa para mudar tudo. Melanie escorregou. Em um instante, uma queda se tornou catastrófica. Ele bateu no tapete com uma força que imediatamente indicou que algo estava muito ruim. Os paramédicos foram chamados. Seu treinador, Thomas Alberti, que a treinou por quase uma década, foi uma das primeiras a alcançá-la. Ele conhecia cada parte de sua técnica, a cada passo de sua rotina, e agora estava vendo o quão impensável ele se desenvolve diante de seus olhos. Melanie foi urgentemente transferida para o Hospital Yale New Haven. Os médicos tentaram de tudo, mas a lesão na coluna foi devastadora. 2 dias depois, em 10 de novembro, Melanie Coleman se foi. Eu tinha apenas 20 anos. As notícias quebraram corações, não apenas em Connecticut, não apenas na comunidade de ginástica, mas em todo o país. Porque esse não foi um desafio imprudente ou um novo truque arriscado. Esta foi uma sessão de treinamento padrão. Melanie era uma ginasta de elite experiente. Sua queda foi chamada de estranho acidente. Um daqueles momentos aterrorizantes que faz com que até os espaços mais seguros pareçam frágeis. Ele cresceu em Milford, Connecticut, onde a ginástica não era apenas um esporte, era uma tradição familiar. Sua mãe havia competido. Suas irmãs haviam competido. Um deles era até seu companheiro de equipe na Southern Connecticut State University. Melanie estava seguindo seus passos. No início do mesmo ano, ele havia sido nomeado acadêmico All-American pelo ASO, a University Gymnastics, um prêmio que reconheceu sua excelência acadêmica e sua dedicação atlética. Ele estava estudando para se tornar uma enfermeira, assim como suas irmãs mais velhas. E mesmo com uma programação universitária exigente, ainda encontrei tempo para ensinar jovens ginastas, crianças de apenas 2 anos de idade na mesma academia que ele treinou. Eles a admiravam. Eles imitaram cada um de seus movimentos. Para muitos deles, Melanie foi sua primeira modelo a seguir. Seu treinador, Thomas Alberti, disse mais tarde que não se importava de ganhar. Eu queria que todos tivessem sucesso. Eu ainda não conseguia entender como essa tragédia poderia acontecer em condições normais e seguras. A academia era confiável, a equipe sólida, mas às vezes a vida não lhe dá um motivo. Isso só deixa você quebrado. A família de Melanie ficou devastada. Sua mãe, Susan, compartilhou lágrimas. Passamos juntos nos últimos 20 anos. Vamos deixar um espaço vazio em nossas fotos para ela. E, no entanto, mesmo na morte, Melanie continuou dando. Mais tarde, sua família revelou que ele se registrou como doador de órgãos, silenciosamente, sem reconhecimento. E devido a essa escolha única, ele deu aos outros uma segunda chance na vida. Nos dias que se seguiram, sua comunidade se juntou a ele. Uma campanha do GoFundMe levantou mais de $65 mil para apoiar sua família. As mensagens de amor vieram de todo o país. Treinadores e atletas que nunca haviam encontrado seus impostos publicados. Melanie não estava perseguindo recordes mundiais ou medalhas olímpicas.
Ele era um talentoso estudante universitário que amava seu esporte, que queria ser uma enfermeira, que encontrou alegria em ensinar crianças pequenas. Sua morte foi um lembrete cruel de que a tragédia não discrimina entre aqueles que buscam fama e aqueles que simplesmente buscam a felicidade. No sul de Connecticut, o estado de Connecticut, onde ele era atleta e estudante, professores e colegas de equipe lutaram para encontrar significado na perda. Ela tinha sido o tipo de pessoa que iluminava uma sala, que fez os outros quererem ser melhores. Sua história se tornou mais do que uma tragédia esportiva. Tornou-se um lembrete de quão precioso e frágil é a vida, como alguém pode estar aqui, cheio de planos e sonhos, e o próximo pode ter ido para sempre. Melanie Coleman morreu fazendo o que amava, em um lugar onde se sentia seguro, cercado por pessoas que cuidavam dela. E talvez essa seja a parte mais dolorosa de sua história, que nem o amor, nem a experiência, nem a cautela podem nos proteger completamente do destino caprichoso. Era 3 de julho de 1980, em Minsk, apenas 2 semanas antes dos Jogos Olímpicos de Moscou. Dentro do Palácio Esportivo de Minsk, Helena Mukina, 20 anos, estava sozinha sob luzes fluorescentes, preparando-se para outra sessão de treinamento exaustivo. Apenas 2 anos antes, Helena chocou o mundo. Em 1978, no Campeonato Mundial em Estrasburgo, ele reivindicou o ouro em geral, derrotando lendas como Nadia Comaneci e Nelly Kim. Uma estrela nasceu. O orgulho soviético, Rose e Helena não eram mais apenas uma ginasta, era um símbolo nacional. Mas por trás do brilho das medalhas e elogios do Estado havia uma verdade mais sombria. Helena ficou presa em um sistema brutal que exigia perfeição a qualquer custo. Seu corpo já estava a se decompor. 1 ano antes de quebrar a perna, uma lesão grave que deveria ter mantido fora por meses. Mas na máquina esportiva soviética, a recuperação não era uma prioridade. O ponto. Seu gesso foi removido muito cedo. Ele foi forçado a perder peso, dor irrelevante, a fraqueza. Porque tudo o que importava eram os Jogos Olímpicos. E então chegou o golpe final. O toma-salto. Um passe em queda tão perigoso que foi projetado para ginastas masculinas. Poucas mulheres até ousaram tentar. Helena não queria. Ele disse a seu treinador, Mikhail Klimenko, repetidamente: "É muito arriscado." Mas seus protestos foram descartados como poeira. Klimenko insistiu que ele aprendeu. Se ele recusasse, sabia o que aconteceria. Seria substituído. Então, naquele dia, 3 de julho, ele correu. Ele fez a queda. E enquanto o toma-salto começou, ele subrustou. Em um flash, seu queixo colidiu com o chão com uma trituração de Nausbound. A academia estava em silêncio. Ele não se mexeu. Helena quebrou o pescoço. Ficou instantaneamente paralisado do pescoço para baixo. Enquanto as notícias se espalharam a portas fechadas, o pânico foi instalado, não por sua lesão, mas sobre a imagem do domínio soviético. Eles disseram à mídia que havia caído de um feixe de equilíbrio. Outros disseram que passou durante uma corrida de salto. Qualquer coisa menos a verdade. Qualquer coisa, exceto o fato de ele ter sido forçado a tentar um movimento que alertou que ele poderia matá-la. Eles culparam Helena. Eles a chamavam de descuidado. Mas aqueles que a conheciam sabiam a verdade. Eu tinha visto isso chegando. Ele orou por cautela. Em uma de suas raras entrevistas, ele disse silenciosamente: "Eu ia acontecer. Eu disse a elas. Eu disse a eles que poderia quebrar meu pescoço." E ele fez. Helena não explodiu da raiva. Ele não nomeou nomes. Em vez disso, ele apresentou o sistema que via atletas não como pessoas, mas como ferramentas para a glória nacional. As vitórias foram mais importantes que as vidas. Ele disse que nem sequer culpou completamente seu treinador. Para ela, ele era apenas mais um equipamento na máquina, seguindo ordens, fazendo o que era esperado. Mas o impacto de sua lesão era ondulado além de sua própria tragédia. Nelly Kim,
uma equipe feroz e concorrente, disse que foi transferida para o âmago. Por que eles a estavam forçando a fazer algo que ela não estava pronta? Kim perguntou. Depois de testemunhar o custo da primeira mão, ele se aposentou silenciosamente após os Jogos de 1980. Helena receberia medalhas mais tarde. Honras cerimoniais, como a Ordem do Crachá de Honra e a Ordem Olímpica. Mas nada disso apagou os anos de sofrimento. Nada disso retornou seu corpo, sua juventude ou seu sonho. Ele sofreu 20 anos nesse estado. E em 22 de dezembro de 2006, ele morreu em 46. Sua história se tornou mais do que uma tragédia pessoal. Tornou-se uma acusação de um sistema que valorizava medalhas em vez de vidas humanas. Helena Mukhina não morreu naquela academia de Minsk, mas a mulher que tinha sido, a atleta que ela sonhara, a jovem que havia conquistado o mundo, essa pessoa morreu em 3 de julho de 1980. Seu legado não é apenas as medalhas que ele conquistou, mas a verdade que ele explicou, que por trás da glória há um custo humano que nunca deve ser pago. Sua história continua a ressoar, um lembrete permanente de que o esporte deve servir ao atleta, não vice-versa. Aqui está você, depois dessa viagem pelos cantos mais escuros da ginástica. 5 vidas que saíram muito cedo, 5 histórias que o mundo prefere esquecer, mas que nunca devemos deixar ir. Porque cada uma dessas tragédias é um espelho que reflete algo mais profundo sobre o preço da perfeição. Talvez agora você entenda que por trás de cada rotina perfeita, por trás de cada salto que tira a respiração, existem corpos humanos que podem ser quebrados como vidro. Jalissa, Anton, Christy, Michelle, Melanie, Helena. Seus nomes não são registrados em medalhas de ouro, mas nas cicatrizes invisíveis de um esporte que exige tudo e às vezes leva mais do que deveríamos dar. Você percebe o quão frágil somos? Como um segundo pode mudar tudo para sempre. Na próxima vez que você vir uma ginasta voando pelo ar, lembre-se dessas histórias. Lembre-se de que por trás de cada movimento existe um ser humano que escolheu desafiar a gravidade, sabendo que talvez eu não retorne ileso. Se essas histórias tocaram sua alma, ele comenta, o preço da beleza, porque lá saberei que você entendeu a mensagem mais profunda desta viagem.